Paulo, o que você ia trazer para a gente? Ia não, né? O que você vai trazer para a gente hoje, Bom, querido? vamos contextualizar. Aliás, para quem está nos ouvindo, meu nome é Paulo. Seja para os novos ou para os antigos, para os veteranos, espectadores. Mas assim, meu nome é Paulo, eu trabalho com biologia sintética e eu vim trazer uma notícia mais com essa pegada, mas dentro de um contexto bem específico, que é a questão que a gente está vendo hoje, da gente ter a possibilidade de perder a média de expectativa de vida que a população mundial tem por conta de problemas sociais envolvendo questões econômicas, envolvendo questões que são socioeconômicas, né? A gente tem falado, mais especificamente alguns teóricos, economistas, inclusive, sobre mortes por desespero e como que essas condições elas estão se aplicando de tal forma que a gente tem a possibilidade de perder uma conquista do século passado, que foi o aumento da expectativa de vida. A gente sabe, por exemplo, que o parâmetro de expectativa de vida é uma média. Então, assim, esses tipos de cálculo, né, média aritmética, não possibilita a gente enxergar quais foram as áreas específicas que foram mais impactadas pela inovação biomédica, seja pela biotecnologia, seja por outras áreas das ciências da vida, que gerou esse crescimento exponencial. Hoje a gente sabe, obviamente, que isso se dá muito pela diminuição da mortalidade infantil. Então, a mortalidade infantil foi o principal segmento que promoveu o aumento da expectativa de vida. Mas por que eu estou falando disso? Primeiro, hoje a gente tem uma incógnita. A gente vai conseguir aumentar, ou pelo menos resguardar a expectativa de vida média que a sociedade, as sociedades humanas, né, no globo, distribuídas pelo globo, conseguiram. E muito me veio em mente a possibilidade de transplante de órgãos, né? Principalmente porque já existem indícios, estudos que comprovam a possibilidade de extensão da expectativa de vida, da saúde, da vitalidade, com a substituição de órgãos envelhecidos. E aí muitos vem se falando de xenotransplante, que é a utilização do tratamento genético aplicado a órgãos animais, por exemplo, porcos, para serem transplantados em humanos, mas existem outras plataformas concorrentes que são extremamente importantes, dada a complexidade do objetivo que se quer alcançar. E uma dessas plataformas é a plataforma de organoides. Muito se fala sobre a questão dos organoides cerebrais, mas a gente tem que lembrar que os organoides, eles são produtos de uma técnica, e essa técnica se aplica a diversos tecidos e órgãos. A notícia especificamente que eu quero trazer aqui é que cientistas da Universidade do Sul da Califórnia, mais especificamente do Departamento de Medicina Regenerativa dessa mesma universidade, eles conseguiram reconstruir de forma funcional, ou seja, muito parecida com o que de fato ocorre de um rim humano. Esse rim, ele não tem todas as funções daquilo que a gente esperaria de um rim convencional, então aqui a gente está falando mais de uma notícia incremental do que necessariamente uma notícia disruptiva, mas é importante salientar que essa ciência incremental, ela está dentro de um segmento extremamente disruptivo, que é a gente conseguir transplantar órgãos sem a possibilidade de uma oferta restrita. Então, a gente está falando disso como uma plataforma de modelo padrão daqui a algumas décadas, muito provavelmente. Então, a questão dos organoides terem conseguido, a técnica de produção de organoides, terem conseguido reproduzir de forma muito fiel a parte interna de um rim humano, com funcionalidade, indica que a maturação dessa alternativa para produção de órgãos, para escalonamento e para transplantes, ele talvez não seja uma coisa tão demorada. Talvez a gente esteja falando ali 2035, 2040, algo dentro dessa expectativa de tempo. Não vou tratar de futurologia, são muitas variáveis, a gente não consegue colocar todas elas aqui na balança, mas eu indicaria algo em torno desse período, mais ou menos. É importante salientar também que o fato da só para finalizar, para a notícia não ficar muito longa, o fato da gente conseguir
tratar quimicamente tecidos e órgãos, né, com células-troncos, para fazer com que elas se organizem de forma parecida com um órgão específico, ela tem implicações, inclusive, na própria pesquisa de clínica, porque você poderia, por exemplo, utilizar órgãos sintéticos, seja de indivíduos específicos, sejam de indivíduos que represente, de certa forma, uma determinada população, de tal forma que você não precisa do indivíduo em si para fazer esse teste clínico. Você pode substituir o humano pelo tecido sintético análogo. Então, conseguir reestruturar essas células para que ela imite de forma fiel esses tecidos e órgãos-alvo é algo que vai possibilitar a maturação desse objetivo que é construir órgãos sintéticos do zero, que sejam funcionais e transplantáveis. Então está aí uma notícia incremental dentro de uma área bastante disruptiva. Eu quis trazer ela porque eu acredito que dentro do nosso público, que é muito diverso, talvez a gente tenha aqui pessoas que querem entender melhor aqui perto, em termos de maturação, a biotecnologia desse segmento, tá? E se é uma boa hora para investir nisso ou não, qual que é o capital de risco envolvido, mas é algo mais nesse sentido, de que as coisas estão acontecendo, não estamos parados e que o segmento está avançando bem rápido de forma consistente. É isso.